Os homens foram em uma quantidade maior. Bem, queridos, em especial, primeiro eu quero agradecer a Deus, porque ontem foi passagem do meu aniversário, então é um motivo muito grande para agradecer. Você poder celebrar a vida, né? E muitas pessoas não têm oportunidade. Então, nós, quando completamos aí um aniversário, nós temos que celebrar mesmo, né? Comemorar. Mas agora nós vamos avançar, vamos ao nosso tema, a nossa missão. E pode passar. Bem, como foi falado, o nosso tema é minha missão hoje. Nós fomos chamados para uma missão hoje, né? Pode ir. Um banquete em meio à crise é o tema de hoje, tá? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre a história de Esther. Eu acho que a maioria que conhece a história da rainha Esther, né? Toda a sua trajetória ali com seu tio, com seus pais, ela perdeu os pais, ficou órfã, foi adotada pelo primo e foi adotada como filha. E o nome Esther, ele tem dois significados. Em hebraico, pode passar. Em hebraico significa Hadassah. E em persa, Esther significa estrela. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a história dela, para a gente poder aí estar desenvolvendo, né? Estar aprendendo, para que a gente possa ver aí o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Então eu gostaria de convidar os irmãos para que pudessem abrir suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 4. Todos encontraram? Quem não tem a Bíblia, encontra aí com alguém do lado. Se tiver algum visitante que está sem Bíblia, você está sem Bíblia, o senhor lá já vai receber uma Bíblia aí. Vamos fechar os nossos olhos para orar, para a gente estar estudando a palavra? Oremos então. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de, nesses dias, podermos congregar, Senhor, podermos vir à tua casa, estar entre amigos e irmãos, para compartilharmos a mensagem, Senhor. Sabemos que muitas pessoas, Senhor, estão sofrendo perseguição, muitas pessoas, Senhor, não têm mais esse livre-arbítrio, Senhor, não podem, meu Deus, estudar, não podem sequer ter uma Bíblia, Senhor. Então nós te louvamos, porque muitas vezes em nossos lares temos 10 Bíblias, 5 Bíblias, e muitas vezes nós não estudamos, não buscamos conhecer a tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão, tem misericórdia de nós, e neste momento, Senhor, quero que tu venha falar aos nossos corações, que o meu eu se cale e que teu Espírito Santo venha falar para nós aquilo que tu queres, que nós saiamos daqui alimentados e nutridos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vamos ler a partir, capítulo 4, a partir do versículo 2. Vamos até a partir do versículo 1 mesmo. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinzas. Então, o que aconteceu aqui?
saiu o decreto, né? Como você já conhece a história lá do início, o rei, digamos assim, que induzido ali por Amã, né? Fez o decreto para que fosse aniquilado ali todo o povo judeu. E ali, quando Mordecai soube do decreto, ele o quê? Rasgou as suas vestes e lamentou muito. Mas, um dado momento, Mordecai deve ter parado para pensar, porque Esther, nessa altura, ela já estava lá no palácio. Ela já tinha sido levada para o palácio junto com as outras mulheres. Porque, como nós sabemos, lá no início da história, a rainha Vashti, ela foi exonerada do seu cargo, então o rei precisou substituí-la. E o que aconteceu? Foi escolhida ali as mulheres mais bonitas, né? E foram levadas para o palácio, passar um certo tempo ali em tratamento de beleza e tudo mais. Mas de todas as mulheres que estavam ali, a escolhida foi Esther. E a Bíblia vem relatando que Esther, ela tinha um caráter perfeito. Ela foi uma moça, uma jovem, uma adolescente, que foi criada pelo seu tio, mas segundo os preceitos bíblicos. Ela foi criada numa doutrina cristã. Então, com certeza, a avaliação que o rei fez ali com a Esther não foi somente pela sua beleza exterior. Não foi somente por ela ser, como a Bíblia relata, que ela era uma mulher formosa. Com certeza, o caráter de Esther valeu muito, porque o nosso caráter, ele estampa. Por mais que você não fale nada, as pessoas veem o nosso caráter, né? Nossas atitudes. Pode passar. Então, o que aconteceu? Mordecai ficou ali chorando, sofrendo, lamentando, e seu povo lamentando também. Pode passar, viu? É bem difícil assim. Porque... Pode passar. E lá no capítulo 4 ainda, vamos ler um pouquinho mais para frente. O que aconteceu? Capítulo 4, no versículo 7, vamos ver. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Vamos pular um pouquinho mais para frente. Todos os servos do rei, no versículo 11, tá? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que... Desculpa, isso aqui é quando Esther manda responder para Mardoqueu, tá? Ela recebeu ali o decreto, Ataque contou tudo para ela o que tinha acontecido, que Mardoqueu mandou lhe dizer, né? E ali foi falado que ela deveria ir à presença do rei. Ela precisava ir à presença do rei para fazer o quê? Para interceder pelo seu povo, porque Esther, ela era o quê? Ela era judia, né? Então ela era dessa descendência. E agora o seu povo, ele estava precisando da sua ajuda. Mas o que aconteceu? Esther disse prontamente: eu irei? Não, né? Ela mandou uma resposta para o seu tio. E aí, olha o que ela disse. Aí sim, lá no capítulo 11, no versículo 11, vamos ver o que ela respondeu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, estar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro
para que viva. Eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então foi isso que ela respondeu para ele. De primeiro ela disse o quê? Que não ia. Por quê? Por que Esther resolveu não ir? Porque ela teve medo. Porque havia uma lei de que se qualquer pessoa adentrasse ali, a presença do rei seria morta, porque não foi convidada. Então, durante esses 30 dias, ela não foi chamada, então ela não poderia ir. Mas aí, o que foi que aconteceu? Vamos ver lá no versículo 12. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Essa foi forte, né? Foi. Pode passar. Então, Esther, ela ficou com medo. Mas Mordecai, ele teve que dar uma sacudidura. Ela precisou ser despertada. Porque para ela estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Ela estava no palácio, né? Ela estava protegida. E aí, por um momento, não passou pela cabeça dela que, de repente, a sua família também poderia ser afetada por conta daquele decreto. Então, quando ele falou isso, ela parou para pensar. E agora? Porque nós vamos continuar lendo. Vamos lá. Vamos continuar a partir do versículo 14. Porque se você ficar calada, agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Então aqui Mordecai deu um choque de realidade nela. Olha, tá tudo bem, tá tudo aí tranquilo para você, né? Mas você tem que parar para pensar, por que Deus te chamou, por que Deus te colocou aí? Dentre todas as mulheres, a escolhida foi você. É porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Deus tem uma missão para você. Será que não foi por isso? Então o que Esther fez? Ela despertou, né? E vamos continuar. No versículo 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos depois. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther tinha lhe pedido. Pode passar. Deus, o nome Deus não aparece no livro de Esther, mas suas atuações e soberanias são reveladas a cada ato. Em todos os momentos da história, em todas as situações ali que o povo está passando, Deus está intervindo, Deus está levantando, Deus está providenciando. Pode passar. Satanás, o que ele faz? Aonde estiver o povo de Deus ali, ele vai se levantar. Vai surgir um inimigo para fazer o quê? Para destruir o povo de Deus. Para derrotar, para minar suas forças, para minar sua fé, para te desvirtuar, para te desviar do caminho. Porque esse é o único objetivo do inimigo. Ele não quer que nós tenhamos êxito na nossa vida espiritual. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar pontes
distorcidas para que a gente siga por um outro caminho, para que a gente comece a colocar coisas como prioridades na nossa vida no lugar de Deus. Pode passar. Mas Satanás, ele é o quê? Ele é o inimigo vencido. Cristo já venceu isso por nós. Cristo já venceu essa batalha lá no Calvário por nós. Então o que nós temos que fazer hoje é o quê? Fazer o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você naquele Calvário valer a pena. E será que eu estou fazendo isso? Vamos parar para pensar. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está vindo frequentar os cultos dias de sábado, os cultos dias de domingo? Alguns os de quarta-feira se arrastando, mas está lá. Será que isso é o suficiente? É tudo que Deus espera de nós? É tudo que Cristo espera de mim e de você? Será que congregar é o suficiente? Ou tem algo a mais para nós? Pode passar. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Como eu falei. Às vezes a gente estou seguro, eu estou indo para a igreja, eu frequento, eu sou batizado, né? A gente sabe que na nossa família, do nosso lado, alguém está precisando da mensagem, mas o que eu estou fazendo por essa pessoa? Eu estou dando o meu melhor, estou dando meu sangue, eu estou na missão mesmo, para socorrer alguém, para ajudar alguém, para levar alguém para os caminhos do Senhor? Eu estou tranquila. Eu estou frequentando a igreja, eu estudo minha lição, eu estudo minha Bíblia, eu estou envolvido em algum departamento da igreja. Eu vou cumprir a missão. No meu tempo, conforme vai dando, eu vou fazendo a minha parte, né? No meu tempo. Pode passar. Muitos podem pensar que conhecendo o Evangelho estão salvos e isto basta, sem se importar com outros que estão perecendo. Então, queridos amigos, irmãos, o Senhor nos chamou nesta manhã, não foi para nós ouvirmos mais uma mensagem, não assistirmos mais uma programação bonita, vermos uma igreja decorada, bonita. Não foi para isso que o Senhor nos chamou aqui hoje. O Espírito Santo nos incomodou a estarmos aqui, para sairmos daqui com um desejo de missão, com o desejo de pregar, de levar a sua mensagem, de levar remédio para aquelas pessoas que estão doentes, enfermas espiritualmente, no alcoolismo, na droga, na prostituição. Dentro dos nossos lares, nós podemos ter familiares que não conhecem a mensagem, que a gente não tem mais paciência com eles. Mas eu já preguei, eu já falei, mas não é você que faz a obra. Você planta a semente, quem faz a obra, quem executa é o Espírito Santo. Não desista, nós não podemos desistir, porque Deus, Ele não chama pessoas fracas para fazer parte do seu exército. Ele chama pessoas que Ele sabe que têm capacidade, porque se nós desistirmos, se nós formos fracos, nós vamos sair, e pessoas irão ocupar o nosso lugar. Pode passar. Pode passar. Não, volta, por favor. Interessante. Não, aquele lá, o versículo. Porque se de tudo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Isso eu achei muito interessante. Porque se nós nos calarmos, se nós não temos o desejo de sair, de pregar, de falar, Deus está atado a nós, Deus está engessado a mim. Se eu não prego, se eu não falo, se eu não faço, Deus está engessado a mim? Deus está engessado a vocês? Não. A obra vai avançar ou não vai? A missão vai ser cumprida ou não vai? Jesus vai voltar ou não vai? Vai. Jesus, Deus, Ele não precisa de mim, não precisa de você para que Ele volte. Ao contrário, nós que precisamos dEle para que nós possamos ser aperfeiçoados cada dia mais, para que quando Ele voltar, nós sejamos transformados e perfeitos para aquilo que Ele nos chamou. Então, não vamos pensar que aquilo que depende de mim, Deus me chamou para fazer hoje, se eu não estou fazendo, vai ficar parado. Não vai ficar parado. Há sempre alguém disposto a cumprir essa missão. Há sempre alguém com desejo de levar essa verdade. Então a obra vai avançar. Comigo ou semigo, com você ou sem você,
o evangelho vai ser pregado e vai ser cumprido e Jesus vai voltar, amém? Pode passar. Existem pessoas que precisam ser exortadas, despertadas para entender que devem trabalhar para a salvação dos outros. E como é que às vezes isso acontece? Às vezes a gente tem que passar por uma dificuldade, às vezes a gente tem que passar por um início de divórcio, tem que passar por um filho que está doente no hospital, tem que passar por um filho que começa a se envolver nas drogas, tem que passar por uma sacudidura. Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo, Senhor? E começa a jejuar, começa a dobrar o joelho e buscar Deus fervorosamente. Por que, Senhor, que isso está acontecendo? Me ajuda. E começa a buscar poder. Sabe por que eu digo isso? Porque isso aconteceu comigo. Quando Yasmin estava hospitalizada, que passou aí um mês hospitalizada, eu e minha família sempre fomos envolvidos na missão. Gente, eu amo missão. Eu amo, Deus sabe. Eu não estou sendo hipócrita. Eu amo, é minha paixão. Escolhi enfermagem porque um dia eu quero ir para onde Deus me mandar, e meu esposo, não sei. Sabe, depois que minhas filhas cresceram, eu estou destruindo a decoração aqui. Então assim, eu muito envolvida, nossa família muito envolvida na igreja, departamento aqui, departamento ali, faz isso, faz aquilo. Nossa, a gente está cumprindo a missão, estamos fazendo a obra. Um belo dia Deus permitiu que a minha filha adoecesse. E ali naquele hospital, vendo a minha filha naquela situação, vendo os médicos vindo para mim dizer assim, olha, já fizemos todos os exames, tudo que é tipo de exame, mãe, a gente não consegue um diagnóstico, mas a gente vai dar essa medicação, não está dando certo, vamos mudar para essa medicação. Pensa numa neguinha que começou a levantar de madrugada, buscar Deus de madrugada, se jogar no chão, chorar, pedido de Deus, Senhor me ajuda. Pensa numa pessoa que lutou com Deus. Eu lutei. Eu lutei. Eu disse por quê? Por que eu? Por que comigo? Tira dela, coloca em mim. Então assim, às vezes a gente está no conforto. É muito bom a gente vir para a igreja, no ar-condicionado, um banquinho acolchoado. Tem uns que estão até dormindo. Verdade. Né? O sermão está rolando, a gente está no conforto aí, vamos aproveitar, gastar o ar-condicionado da igreja. Vamos dormir um pouquinho. Meu querido, minha querida, mas quando Deus permite que a gente seja tocado, provado, aí a gente se levanta, busca de verdade, jejua e ora. Mas será que a gente... E aí isso me fez pensar. Por que que a gente tem que esperar passar por uma provação, por uma dificuldade na nossa vida, para a gente poder buscar Deus como Ele deve ser buscado? Por que que a gente tem que esperar ficar desempregado para dizer, Senhor, se Tu me conceder esse emprego, eu vou ser dizimista, ofertante, pactuante? Por quê? Aí Deus te concede a bênção, e aí? O que tu faz? Primeiro mês devolve o dízimo, oferta, pacto, segundo mês, depois vai fazendo dívidas e... Ai, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor está vendo a situação. Estou enrolado, me enrolei, e agora eu preciso pagar isso, pagar aquilo. Senhor, no próximo mês eu devolvo 2 meses. Senhor, meu Deus, e agora me ajuda? Gente, a gente que mete os pés pelas mãos. Se fizemos um pacto com Deus, se prometemos algo para Deus, não interessa. Nós temos que cumprir. Isso é questão de fidelidade. E é a característica do cristão que vai para o céu. Uma delas é a fidelidade. Pode passar. Você já se perguntou por que está onde está hoje? Já pensou no propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar assim? Por que que hoje eu estou nesse trabalho? Por que que eu estou fazendo essa faculdade? Por que eu estou nessa escola? Por que eu estou, sei lá, nesse lugar? Por que eu estou aqui? Por que vocês estão aqui na igreja? Por que nós estamos aqui? Para assistir culto? Para vir com uma melhor roupa, o melhor sapato, o melhor penteado, se arrumar, o perfume do sábado? Porque no sábado é tudo preparado, é tudo especial para o sábado, né?
E durante o restante da semana? O que a gente tem separado para Deus? O que nos sobra? O que dá? E às vezes não dá? É isso que Deus quer de nós? Foi para isso que nós fomos chamados? É por isso que nós estamos aqui? Nós temos que parar para refletir, ver o que Deus quer de nós, o que Ele espera, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque se nós estamos aqui nessa casa hoje, nesse tempo, não foi só para vir se alimentar de sobremesa, porque a mensagem é uma sobremesa. O alimento real é todos os dias, é diariamente na nossa casa, no culto familiar, no nosso devocional diário, nos nossos momentos de orações. Não é quando a gente está aqui que todo mundo está vendo. É no nosso cantinho lá, particular, seu e Deus. Pode pensar. Deus te chamou. E se você se calar, outro se levantará em seu lugar. Como eu já falei, Deus não está amarrado e engessado a nós. Não somos nós que precisamos, não é Ele que precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Pode passar. Deus pode cumprir a sua obra sem você, mas Ele permitiu esse privilégio. Vejam só. Ele nos permitiu participar dessa missão. Para nós isso é um privilégio, não é um fardo. Ai, Senhor, a semana toda, você entende, né, Senhor? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho casa para cuidar, eu tenho filho, tenho tarefa, eu tenho faculdade. Senhor, o Senhor sabe, esse ano, Senhor, está complicado, esse ano vai ser meu ano sabático, porque não vai dar para pegar carro, não. Porque o Senhor sabe, né, com tudo isso eu não quero fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito. Eu quero fazer as coisas perfeitinhas, mas como o Senhor está vendo que a minha vida está essa correria, é uma loucura, tudo isso, todos esses afazeres, não vou dar conta. Então, como eu não quero trabalhar para ti de qualquer jeito, esse ano eu vou assistir os cultos, vou dar minha oferta, meu dízimo, vou ajudar como eu posso, mas me envolver, não. Se meu nome sair na comissão da igreja, eu não posso, porque o Senhor sabe, o Senhor está vendo. Aí, o que acontece? Nossos filhos vão lá, para aqueles que têm filhos, vão ver essa nossa decisão. Nossa, o nome do papai, da mamãe saiu lá na comissão da igreja para fazer parte lá da direção, ajudar no desenvolvimento da obra da igreja, mas ele não pode. Por quê? Por conta do trabalho que ele trabalha demais, por conta da correria do dia a dia. Interessante. Se ele não tem tempo para Deus, mas tem tempo para as coisas do trabalho, faculdade, estudo, lazer, porque ninguém vive sem lazer, tem que ter alguma coisa para você fazer. Interessante, se ele não tem tempo, quando eu crescer eu também não vou querer não. Eu ficar que nem um doido, estudar, trabalhar, ainda ter que estar envolvido lá na igreja, vou lá, vou seguir os exemplos do papai. Então veja, nossas escolhas, nossas decisões, elas refletem nos nossos filhos. Nossas prioridades, elas refletem nos nossos filhos. Então, se você pensa que você está trazendo bênção, muitas vezes nós estamos trazendo maldição, que não vai afetar somente a minha vida, a vida do meu esposo. Essa maldição ela vai afetar uma geração. É a vida dos meus filhos, que como eles aprenderam dessa forma, eles vão passar para os seus filhos, que vão passar para a próxima geração, para os próximos filhos. Então, queridos, vamos pensar bem, o que está sendo prioridade na nossa vida? Quem é que nós estamos exaltando? O tudo, o que a gente está dando para Deus? Esther, ela foi chamada para dar tudo. O tudo dela foi o quê? A sua vida. E ela tinha que se levantar. Então ela estava no conforto, mas ela foi sacudida e tinha que ir. Se morrer, morri. E você está disposto a dizer isso? Pelo evangelho, pela mensagem? Será que a gente está disposto a dizer isso? Não, eu estou morrendo, estou cansado, estou destruído, mas eu vou distribuir livro missionário. Eu vou dar pelo menos um estudo bíblico. Eu vou pelo menos visitar um irmão que está enfermo. Eu tenho que fazer minha parte. Pode passar. Ninguém está onde está por acaso. Todos fomos salvos para salvar
e ensinados para ensinar. Então, queridos, quando a gente foi chamado, quando nós fomos chamados, nós aceitamos, nós respondemos ali várias perguntas. Sim, 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 aceita e para de comer isso, e vai cumprir a missão, e vai pregar, e vai dar estudo. Sim, sim, sim. Ou a gente não prestou atenção direito naquelas perguntas. Vamos pegar aquela ficha do batismo e vamos ver qual foi o nosso compromisso ali, para a gente ver onde que a gente está falhando. Nós temos uma missão e devemos cumprir. Você sonha em ser rei, em ser rainha? Quantos sonham aqui em ser rei ou rainha? Ninguém tem esse sonho? Não? Pois eu tenho, eu quero ser a rainha de Deus. Nós vamos para o céu, nós vamos receber uma coroa. Ninguém quer receber a coroa? A coroa de glória? Pode passar. Altos privilégios trazem altas responsabilidades. Onde você estiver, faça o seu melhor. Arrisque tudo para salvar. Então, querido, não importa se fosse a camareira lá do palácio, se Deus tivesse dado essa missão para ela de salvar o seu povo, ela ia fazer? Ela teria que fazer, sim ou não? Sim. Teria. Não importa se fosse a camareira. Esther era rainha. Então, para ela foi mais difícil? Foi. Porque ela tinha, quanto mais elevado é o seu cargo, mais responsabilidade você tem. Não é? Mais nós temos que servir. Quanto mais temos responsabilidade, menos nós temos que nos achar, ter status. Deus não nos chama para holofotes, para tirar fotos, para status. Deus nos chama para ser servos. Jesus, ele se humilhou, ele lavou os pés dos seus discípulos. E nós fazemos o quê? Pode passar. Vai, junta todos os judeus, nós já lemos. O que eles tiveram que fazer? Pode passar. Decisões rápidas devem ser tomadas por uma causa justa, mas jamais sem oração e jejum. Gente, hoje em dia, jejum virou uma coisa assim, eu não sei que palavra usar, mas qualquer coisa que você colocar no YouTube sobre cuidado do corpo, exercício físico, aparece lá, jejum intermitente. Jejum de não sei quantas horas. Jejum disso, jejum daquilo. Jejum é uma coisa banal. Jejum é para você obter beleza. É para você ficar bonito exteriormente. Mas o jejum espiritual é um jejum que te fortalece, que vai te levar para o céu. Porque a partir disso, você passa a ter comunhão, relacionamento. E se você quer ouvir a voz de Deus, se você não sabe como ouvir a voz de Deus, faça jejum. Porque o Espírito Santo vai se manifestar e ele vai falar com você. Você vai ouvir nitidamente o Senhor te falando, o Senhor te guiando. E ele vai te dizer o que ele quer de ti, o que ele espera. Pois comecemos a jejuar. E se estamos passando por aflição, não vamos ficar só em oração, só pedindo dos irmãos, ore por mim. Irmão, a minha espiritualidade está assim, está mais para lá do que para cá, está se arrastando. Eu vou orar por você. Mas não depende da minha oração. Depende de você fazer a sua parte. Faça jejum, busque Deus em oração. Faça um compromisso com Ele que você vai se reerguer. Pode passar. Oração e ação são a fórmula certa de gente que confia em Deus e luta pelas batalhas certas. Não pensemos que a gente vai vencer as coisas do nosso jeito, na nossa força, com a nossa sabedoria, porque eu sou estudada, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei falar bem, eu falo eloquentemente, sabe? Não pensemos, isso não é nada para Deus. Pessoas que não têm estudo nenhum dão aula de humildade, dão aula de caráter para nós. Isso não interfere em nada. Como que eu posso dizer? Qual é a herança que vocês pensam em deixar para os filhos de vocês? Qual é a herança que será que eu quero deixar para as minhas filhas? Uma casa boa? Um carro bom? Sei lá, terreno não sei aonde? Dinheiro na conta? Será que é isso que a gente quer deixar de herança se algo vier a acontecer conosco ou até Jesus não voltar?
Nós temos que nos preocupar em deixar de herança para os nossos filhos um bom caráter. Pessoas que sejam dedicadas à causa de Deus, que busquem fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, porque quando nós chegarmos lá no céu, Deus vai dizer: cadê os filhos que eu te dei? Ah, Senhor, eu trabalhei demais, eu estudei demais, era tanta coisa, os departamentos da igreja e tudo. Então, assim, o Senhor viu, né? Eu largava lá e eles faziam o estudo deles como dava, mas eu tentei fazer minha parte, Senhor. Deus não quer que seja de qualquer jeito. Tem que ter culto na nossa casa. Tem que ter instrução. Se um menino se desviar do caminho, depois que cresce, a escolha dele, mas ele vai voltar. Porque a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho, que ainda que se venha se desviar, quando ficar velha, ainda assim, ela não vai esquecer e voltar lá. Vamos passar? Jejum, oração, disposição para fazer a vontade de Deus, ainda que custe a vida. Eis o exemplo de Esther para nós. Como eu já falei, por mais que custe a nossa força, o nosso momento de lazer, temos que fazer a nossa parte e cumprir a missão. Pode passar. Nos tempos antigos, isso está lá em Beneficência Social, na página 158. Nos tempos antigos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que Ele escolheu para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, Ele as levantou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Então, mulheres, eu e você, nós fomos chamadas para nos levantarmos, para salvarmos, para pregarmos, para anunciarmos que Cristo está voltando. E é agora, não é amanhã, não é daqui a pouco. Muitos estão fazendo plano de sairmos daqui, vou descansar a tarde toda, vou almoçar, vou descansar, tirar o sono, porque a semana toda já é corrida. Qual tem sido o nosso momento para Deus durante a semana? O que a gente tem reservado para Ele durante a semana? Deus, Ele não está querendo de nós somente as horas do culto da manhã no sábado. Deus, Ele quer de nós o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, e assim toda a semana. Mas o sábado em si é um dia especial, porque foi separado para fazermos missão. Pode passar. Esther foi a mulher certa para o tempo certo. Esther foi o plano A de Deus. Mas se Esther não tivesse aceitado, se ela não tivesse aceitado esse chamado, o plano B ia dar certo, não ia? Ellen White, no seu tempo, foram 2 homens chamados antes dela. Eu esqueci o nome deles, que a minha memória é péssima. Eles foram chamados para serem os profetas da época dela. Mas eles recusaram, eles disseram que não podiam, eles não tinham tempo. Mas e aí? Quem foi a escolhida? Teve o plano A, teve o plano B e o plano C foi quem? Ellen White, uma mulher que decidiu se entregar e foi cumprir a missão. E escreveu aí milhões, mais de não sei quantos livros, inspirados por Deus para nós, para nos ajudarmos. Pode passar. Deus estava no controle, mas Mordecai e Esther tiveram que agir. Então Deus, Ele está no controle da nossa vida o tempo todo. Deus, Ele está, tudo é conforme a vontade de Deus. Mas depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A oração, ela é dividida de orar e ação. Está entendendo? Então, nós temos que agir. Pode passar. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus. Mas precisamos agir como se tudo dependesse de nós. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Pode passar. Não, foi lá. Os dois extremos são negativos. Não fazer nada e achar
que podemos fazer tudo. Ah, não, vou esperar Deus fazer tudo. Ou então, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, achando que tudo depende de você. Não, nós temos que pedir sabedoria de Deus para saber ponderar isso aí. Pode passar. O livro de Esther é um livro de reviravoltas. Pode passar. Deus tem transformado a sua vida também? Você acha que Deus tem transformado a sua vida? Quantos acham que teve sua vida transformada por Deus? Poucas pessoas. Amém. Mas Deus transformou. Queridos, eu não tenho tempo para contar meu testemunho, porque senão nós sairíamos daqui uma hora ou mais. Mas Deus, Ele me transformou. Posso dizer que da água para o vinho. Da mulher que eu era, que o meu esposo conheceu, para a mulher que eu sou hoje, foi milagre de Deus. Amém. Mas não é porque eu tive vontade, vou me batizar, vou ser transformado. Foi luta, meu irmão, foi luta. Foi busca, pedir de Deus mesmo. E quando Deus transforma, as coisas... Pode passar. Pessoas comuns que se tornaram extraordinárias porque entenderam seu propósito de vida e cumpriram uma missão. Então, quando nós descobrimos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós deixamos um legado. Esther é a única mulher que tem o seu nome aqui no livro da Bíblia. O livro de Esther. Tem outro livro? Maria, Joana, não tem? Ruth, verdade. Tem Ruth também. Então, queridos, que nós possamos saber qual é a missão que o Senhor nos chamou. Pode passar. E você já descobriu se está cumprindo sua missão? Já paramos para fazer essa avaliação, né? Pode passar. Que tal estender a mão hoje para ajudar alguém? Eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que ainda tem bastante slide lá, mas nós vamos encerrar por aqui. Queridos, que não tenha sido... Essa mensagem não foi para você, só para você, essa mensagem foi para mim também. Porque tudo que eu aprendi estudando esse sermão, eu pedi do Senhor, Senhor, me ajuda a praticar. Que eu não vá ali na igreja falar para os irmãos, que eu saia de lá transformada por Ti também. Amém. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir na nossa vida de tal forma que essa igreja, em nome de Jesus, os bancos vão estar lotados terça, quarta-feira, sábado, domingo, porque nós vamos vestir a camisa do Exército de Cristo, vamos sair com o desejo de salvar pessoas, pregar verdadeiramente, vamos sair do conforto dos nossos bancos para trazer pessoas aos pés de Cristo. A igrejinha que nós vamos congregar é uma igreja que os bancos são de madeira, e eu acho que é tudo pregado, porque a gente senta, eles estão balançando, mas as pessoas ali são pessoas, crianças, que cantam, que pregam, que têm ali o desejo, sabe, da missão. Eu me encantei com aquela igreja. Amém. E eu não sei porque o Senhor nos levou para aquele lugar tão distante, é longe. Mas eu fui visitar a igreja. Senhor, é aqui que o Senhor quer que a gente fique. Tem igrejas melhores, mais confortáveis, com ar-condicionado. Mas eu fiquei pensando, Senhor, vou deixar aquele salto de lado, aquela roupa bonita, vamos ficar lá no guarda-roupa de lá. E vamos aqui colocar uma sandalinha, uma rasteirinha, vir de modo simples e vamos fazer a missão. Porque é assim que as pessoas vão lá. Eles não vão bonito como a gente está aqui. Eles vão de forma simples. Então, queridos, que nós possamos olhar para a nossa vida, o que a gente está fazendo realmente para Deus. Para quem que nós fomos chamados e qual é o propósito de Deus na nossa vida. Que nós possamos deixar de ser frios, de pensar só em nós, de ser egoístas. Que nós possamos pensar que precisamos apressar a volta de Jesus. Mas que se nós não fizermos a nossa parte, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Amém? Amém. Se você tem o desejo de apressar a volta de Jesus, se você vai sair daqui com o coração ardendo, pulsando, eu preciso pregar, preciso dar estudo bíblico, preciso fazer visita, coloque-se de pé e vamos cantar um hino. Eu falei lá atrás o hino. A mensagem da cruz, Rude Cruz. Cante com vontade, se esse for o seu desejo, porque o céu vai tirar foto.